24. Kelsier já estava na loja quando Ven e Sazed chegaram. Estava sentado com Ham, Trevo e Fantasma na cozinha, desfrutando de uma bebida noturna. Ham! Ven exclamou ao entrar pela porta dos fundos. Você voltou? Sim, ele disse, feliz, erguendo sua taça. Parece que está fora há uma eternidade. Nem me diga, Ham disse, a voz sincera. Kelsier começou a rir, levantando-se para encher sua taça. Han está um pouco cansado de brincar de general. Tinha que usar uniforme, Ham exclamou, espreguiçando-se. Agora usava seu colete e calça costumeiros. Nem mesmo os escadas plantações têm que suportar esse tipo de tortura. Tente usar um vestido de gala um dia desses, Ben comentou, sentando-se. Havia limpado a parte dianteira de seu vestido, e não parecia tão mal quanto temera. A cinza ainda aparecia um pouco no tecido escuro, e as fibras estavam ásperas onde elas esfregaram contra a pedra, mas quase não se notava. Ham gargalhou. Parece que você se tornou uma mocinha enquanto estive fora. Dificilmente, Ven respondeu, enquanto Kelsier lhe oferecia uma taça de vinho. Vacilou por um momento, então deu um gole. A senhora Ven está um pouco sendo modesta, mestre Hammond, Caesar disse, sentando-se. Está ficando bastante proficiente nas artes da corte, melhor do que muitos nobres de verdade que conheci. Ven corou, e Ham gargalhou novamente. Humildade, hein, Ven? Onde aprendeu um mau hábito como esse? Não de mim, certamente, Kelsier disse, oferecendo a Caesar uma taça de vinho. O Terrizano ergueu a mão em recusa respeitosa. É claro que ela não aprendeu com você, Kel. Ham concordou. Talvez Fantasma lhe tenha ensinado. Ele parece ser o único da gangue que sabe manter a boca fechada, não é, garoto? Fantasma corou, obviamente tentando evitar olhar para Ven. Terei que falar com ele em algum momento, ela pensou, mas não esta noite. Kelsier está de volta, e Ellen não é um assassino. Esta é uma noite para relaxar. Pessoas soaram nas escadas e, no momento seguinte, Dawson entrou no aposento. Uma festa? E ninguém manda me chamar? Você parecia ocupado, Kelsier falou. Além disso, Ham acrescentou, sabemos que é o responsável demais para beber com um bando de patifes como nós. Alguém tem que manter essa gangue funcionando, Dawson disse alegremente, servindo-se de uma taça. Deteve-se, franzindo sem olhar para Ham. Esse colete me parece familiar. Ham sorriu. Arranquei as mangas do casaco do uniforme. Você não fez isso, Ven disse com um sorriso. Ham assentiu, parecendo satisfeito consigo mesmo. Dawson suspirou, ainda enchendo sua taça. Ham, essas coisas custam dinheiro. Tudo custa dinheiro, Ham disse. Mas o que é dinheiro? Uma representação física do conceito abstrato do esforço. Bem, usar aquele uniforme por tanto tempo foi um belo esforço. Diria que esse colete e eu estamos quites agora. Dawson só revirou os olhos. Na sala principal, a porta da frente da loja se abriu e se fechou, e Ven ouviu Brisa saudar o aprendiz de guarda. A propósito, Dox, Kelsier disse, com as costas apoiadas em um armário, vou precisar de algumas poucas representações físicas do conceito de esforço para mim. Gostaria de alugar um pequeno armazém para realizar algumas das minhas reuniões com informantes. Isso provavelmente pode ser arranjado, Dawson disse. Presumindo que consigamos manter o orçamento do guarda-roupa de Ven sob controle, Ele parou de falar, olhando para Ven. O que fez com esse vestido, mocinha? Ven corou, encolhendo-se em sua cadeira. Talvez esteja um pouco mais perceptível do que eu imaginava. Kelsier gargalhou. Tem que se acostumar com roupa suja, Dox. Ven voltou aos deveres de Nascida das Brumas esta noite. Interessante, Brisa comentou, entrando na cozinha. Posso sugerir que evite lutar contra 3 inquisidores de aço desta vez? Farei o melhor possível, ela respondeu. Brisa aproximou-se da mesa e escolheu uma cadeira, sentando-se com sua postura característica. O homem corpulento ergueu o bastão de duelo, apontando para Ham. Vejo que meu período de respeito intelectual chegou ao fim. Ham sorriu. Pensei em algumas questões desagradáveis enquanto estava fora, e as guardei para você, Brisa. Estou morrendo de curiosidade, Brisa respondeu. Virou seu bastão para Lest Barnes. Fantasma, bebida. Fantasma correu e serviu a Brisa uma taça de vinho. É um rapaz tão bom, Brisa observou, aceitando a bebida. Quase não tenho que cutucá-lo romanticamente. Se o resto de vocês, rufiões, fosse tão amável. Fantasma franziu o senho. Favor, não brincar sem. Não tenho ideia do que acabou de dizer, criança. Vina respondeu. Brisa respondeu. Então, simplesmente vou fingir que foi coerente e seguir em frente. Kelsier revirou os olhos. Perdendo a força do aperto, disse, sem necessidade de cuidado.
Enredar o enredo dos desembaraços do direito, o fantasma sentiu. O que vocês dois estão balbuciando? Brisa perguntou de mau humor. Sendo o ser da brilhanteza, fantasma prosseguiu. Cortar o ter de querer isso. Sempre tendo que fazer isso, Kelsier concordou. Sempre tendo o desejo de ter o que temos. Ham acrescentou, sorrindo. Brilhante de desejo de ele não ser. Brisa virou-se para Doxon, exasperado. Acho que nossos companheiros finalmente ficaram malucos, caro amigo. Doxon deu de ombros. Então, com um rosto perfeitamente impassível, disse: Não ser é ser querendo. Brisa ficou quieto, estarrecido, enquanto a sala explodia em gargalhadas. Brisa revirou os olhos, indignado, sacudindo a cabeça e murmurando sobre a infantilidade declarada da gangue. Ven quase se engasgou com o vinho de tanto rir. O que você disse? Ela perguntou para Doxon, quando ele se sentou ao seu lado. Não tenho certeza, ele confessou, mas soava bem. Não acho que tenha dito alguma coisa, Kelsier disse. Ah, ele disse alguma coisa, o fantasma comentou. Só não quis dizer nada. Kelsier gargalhou. Costuma ser assim grande parte do tempo. Descobre que é possível ignorar metade do que Dox diz. E não se perde muita coisa, exceto talvez a reclamação ocasional de que está gastando muito dinheiro. Ei, Doxon exclamou, preciso assinalar mais uma vez que alguém tem que ser o responsável? Honestamente, do jeito que gastam, Ven sorriu. Até mesmo as reclamações de Doxon pareciam amáveis. Trevo estava sentado em silêncio perto da parede, parecendo tão grosseiro como sempre, mas Ven captou um relance de sorriso em seus lábios. Kelsier levantou-se e abriu outra garrafa de vinho, enchendo as taças de todos enquanto contava sobre os preparativos do exército Ska. Ven sentia-se contente enquanto bebia seu vinho. Viu a porta aberta que levava à oficina escura. Imaginou por um momento que podia ver uma figura nas sombras, uma garota magrela e assustada, desconfiada, receosa. O cabelo da garota era desgrenhado e curto, e ela usava uma camisa simples e suja e calça marrom. Ven lembrou-se de sua segunda noite na loja de Trevo, quando ficara parada na porta da oficina no escuro, observando os demais compartilhando um bate-papo noturno. Realmente fora aquela garota, aquela que se escondia na escuridão fria, observando as risadas e a amizade com inveja oculta, mas sem jamais ousar se juntar a isso. Kelsier fez algum comentário jocoso que arrancou gargalhadas de todos os presentes. Você está certo, Kelsier, Ven pensou. Pensou com um sorriso. Isso é melhor. Ainda não era como eles, não completamente. 6 meses não conseguiam silenciar os sussurros de Ren, e ela não conseguia se imaginar sendo tão confiante quanto Kelsier, mas finalmente conseguia entender, pelo menos um pouquinho, por que ele trabalhava daquele jeito. Tudo bem, Kelsier disse, puxando uma cadeira e se sentando ao contrário. Parece que o exército estará pronto a tempo, e March está em seu posto. Precisamos continuar com o plano, Ven. Notícias do baile? A casa Takiel está vulnerável, ela contou. Seus aliados se dispersam e os abutres se aproximam. Há boatos de que dívidas e negócios perdidos obrigarão Tekel a vender sua fortaleza no final do mês. Não pode se dar ao luxo de continuar pagando os impostos que o Senhor Soberano exige pelo edifício. O que efetivamente elimina uma grande casa inteira da cidade, Toxon comentou. A maior parte da nobreza Tekel, incluindo brumosos e nascidos das brumas, terá que mudar para plantações para tentar recompor as perdas. Bom, Ham comemorou. Qualquer casa nobre que pudermos afastar da cidade tornará seus planos mais fáceis. Ainda sobram 9 grandes casas na cidade, Brisa observou. Mas estão começando a manter uns aos outros à noite, Kelsier disse. Estão a um passo da guerra declarada. Suspeito que veremos um êxodo começar muito em breve. Qualquer um que não esteja disposto a arriscar ser assassinado para manter o domínio em Luthadel partirá da cidade por alguns anos. As casas fortes não parecem muito assustadas, no entanto, Ven prosseguiu. Ainda estão oferecendo bailes, de qualquer modo. Ah, eles continuarão a fazer isso até o fim, Kelsier assegurou. Os bailes são grandes pretextos para encontrar aliados e ficar de olho nos inimigos. As guerras entre as casas são essencialmente políticas, e por isso exigem campos de batalhas políticos. Vina assentiu. Ham, Kelsier falou. Precisamos ficar de olho na guarnição de Luthadel. Ainda está planejando visitar seus contatos militares amanhã? Ham assentiu. Não posso prometer nada, mas devo conseguir restabelecer algumas conexões. Dê-me um pouco de tempo, e descobrirei o que os militares sabem. Bom, Kelsier disse. Gostaria de ir com ele, Ven pediu.
Kelsier deteve-se. Com Ham, Ven assentiu. Ainda não treinei com brutamontes. Ham provavelmente poderá me mostrar algumas coisas. Você já sabe como queimar o peltre. Kelsier lembrou. Praticamos isso. Eu sei, Ven falou. Como poderia explicar? Ham praticava exclusivamente com peltre. Deveria ser melhor nisso do que Kelsier. Ah, pare de importunar a criança, Brisa falou. Provavelmente está cansada de bailes e festas. Deixe-a ser uma garota de rua normal de novo, por um tempo. Tudo bem, Kelsier disse, revirando os olhos. Serviu-se de outra taça de vinho. Brisa, como seus abrandadores se saíram se você tivesse que partir por um tempo? Brisa deu de ombros. Eu sou, é claro, o membro mais efetivo da equipe, mas eu os treinei. Eles recrutarão bem sem mim, especialmente agora que as histórias sobre o sobrevivente estão ficando populares. A propósito, precisamos falar sobre isso, Kel. Dawson disse, franzindo o senho. Não tenho certeza se gosto desse misticismo sobre você e o 11º metal. Podemos discutir isso mais tarde, Kelsier falou. Por que perguntas sobre meus homens? Brisa perguntou. Finalmente ficou com tanta inveja do meu senso impecável de moda que decidiu me despedir? Pode-se dizer que sim, Kelsier comentou. Estava pensando em mandá-lo substituir Eden por alguns meses. Substituir Eden? Brisa perguntou, surpreso. Quer que eu lidere o exército? Por que não? Kelsier devolveu a pergunta. Você é muito bom em dar ordens. Dos bastidores, meu caro, Brisa disse. Não fico na frente do palco. Ora, eu seria um general. Tem alguma ideia do quão burlesco isso soa? Só pense nisso, Kelsier pediu. Nosso recrutamento deve estar terminado até então, e você poderia ser mais efetivo se fosse até as cavernas e deixasse Eden voltar para preparar os contatos daqui. Brisa franziu o senho. Suponho que sim. Independentemente disso, Kelsier falou, levantando-se. Não acho que tenhamos tomado vinho o suficiente. Fantasma, seja um bom garoto e busque outra garrafa de vinho na adega, sim? O garoto assentiu, e a conversa passou para assuntos mais leves. Vendo-se acomodou-se em sua cadeira, sentindo o calor da estufa a carvão no meio do aposento, contente pela oportunidade de simplesmente desfrutar a paz, de não ter que se preocupar, lutar ou planejar. Se Ren pudesse ter conhecido algo assim, ela pensou, distraída, passando os dedos em seus brincos. Talvez então as coisas tivessem sido diferentes para ele, para nós. Ham e Vin saíram no dia seguinte para visitar a guarnição de Luthadel. Depois de tantos meses interpretando uma nobre, Vin pensara que seria estranho usar roupas de rua novamente, mas na verdade não foi. Bom, era um pouco diferente. Não tinha que se preocupar em sentar adequadamente ou em andar de um jeito que o vestido não roçasse nas paredes ou no chão sujo. Mesmo assim, suas roupas mundanas ainda lhe pareciam naturais. Usava uma camisa solta branca, enfiada Mesmo assim, suas roupas mundanas ainda lhe pareciam naturais. Usava uma camisa solta, branca, enfiada dentro da calça marrom, simples, e um colete de couro. Seu cabelo, ainda crescendo, ficou preso sob um gorro. As pessoas nas ruas a tomariam por um garoto, embora Ham não achasse que isso importava. E realmente não importava. Ben se acostumara a ter pessoas observando-a e avaliando-a, mas ninguém na rua se incomodava em lançar sequer um olhar de relance. Trabalhadores Ska, nobres de baixo nascimento, despreocupados, e até mesmo Ska bem situados como Trevo, todos a ignoravam. Quase me esqueci de como era ser invisível, Ven pensou. Felizmente, as antigas atitudes, olhar para baixo enquanto caminhava, sair do caminho das pessoas, encolher-se para não chamar atenção, voltaram com facilidade. Tornar-se Ven à escada das ruas parecia tão simples quanto recordar uma melodia antiga e familiar que se costumava cantarolar. Na verdade, isso é apenas outro disfarce, Ven pensou, enquanto andava ao lado de Ham. Minha maquiagem é uma camada fina de cinzas cuidadosamente esfregadas nas bochechas. Meu vestido é essa calça manchada para parecer velha e usada. Quem então ela era de verdade? Ven? A garota de rua? Valette? A dama? Nenhuma das duas? Algum de seus amigos realmente a conhecia? Ela realmente se conhecia? Ah, como sentia falta desse lugar, Ham comentou, caminhando alegremente ao lado dela. Ham sempre parecia feliz. Ven não conseguia imaginá-lo insatisfeito, apesar do que dissera sobre o tempo que passou liderando o exército. É meio estranho, prosseguiu, voltando-se para Ven. Ele não andava com o mesmo ar cuidadoso de submissão que ela cultivava, nem mesmo parecia se preocupar em não se destacar dos outros Ska. Provavelmente não deveria sentir falta desse lugar. Quero dizer,
Luthadel é a cidade mais suja e abarrotada do Império Final, mas há algo nela. É aqui que sua família vive? Ven perguntou. Ham balançou a cabeça negativamente. Eles vivem em uma cidade pequena nas redondezas. Minha esposa é costureira lá. Diz para as pessoas que faço parte da guarnição de Luthadel. Sente falta deles? É claro que sim, Ham disse. É duro. Só consigo passar alguns meses seguindo com eles. Mas é melhor assim. Se eu for morto em trabalho, os inquisidores terão dificuldade de rastrear minha família. Não contei nem para Kel em que cidade vivem. Acha que o ministério se daria esse trabalho? Ven perguntou. Digo, você já estaria morto. Sou um brumoso, Ven. Isso significa que todos os meus descendentes terão algum sangue nobre. Meus filhos podem se tornar alumânticos, assim como os filhos deles. Não, quando os inquisidores matam um brumoso, eles se asseguram de eliminar toda a sua prole também. O único jeito de manter minha família em segurança é ficando longe deles. Você podia simplesmente não usar a alomancia, Ven sugeriu. Ham negou com a cabeça. Não sei se poderia fazer isso. Por causa do poder? Não. Por causa do dinheiro, Ham disse honestamente. Brutamontes ou braços de peltre, como a nobreza prefere chamá-los, são os brumosos mais procurados. Um brutamontes competente pode deter meia dúzia de homens normais e pode levantar mais, suportar mais e se mover mais rápido que qualquer outro músculo contratado. Essas coisas significam muito quando você tem que manter a equipe pequena. Misture uns 2 lança-moedas com os 5 brutamontes e terá um pequeno exército móvel. Há homens que pagam muito por uma proteção dessas. Vina assentiu. Entendo que o dinheiro seja tentador. É mais do que tentador, Ven. Minha família não tem que viver em cortiços abarrotados de Ska, nem tem que se preocupar em morrer de fome. Minha esposa só trabalha para manter as aparências. Eles têm uma vida boa para um Ska. Assim que eu tiver o suficiente, partiremos do domínio central. Há lugares no Império Final que muita gente não conhece. Há lugares onde um homem com dinheiro suficiente pode ter a vida de um nobre. Lugares onde você pode parar de se preocupar e simplesmente viver. Isso parece atraente. Rema sentiu, virando-se e entrando em uma via maior na direção dos portões principais da cidade. Tirei esse sonho de Kel, na verdade. Era o que ele sempre dizia que queria fazer. Só espero ter mais sorte do que ele teve. Vin franziu o senho. Todo mundo diz que ele era rico. Por que não foi embora, então? Não sei, Ham respondeu. Sempre havia outro trabalho, cada um maior do que o anterior. Acho que, quando se é um líder de gangue como ele, o jogo pode ficar viciante. Em pouco tempo, o dinheiro não parecia importar. Depois de um tempo, ele ouviu dizer que o Senhor Soberano estava guardando algum segredo de valor incalculável naquele santuário. Se ele e Mer tivessem ido embora antes daquele trabalho... Mas, bem, não foram. Não sei. Talvez não fossem felizes vivendo vidas nas quais não tivessem de se preocupar. A ideia pareceu intrigá-lo, e Ven pôde ver as outras de suas questões tomando forma na mente dele. Acho que quando se é um líder de gangue como ele, o jogo pode ficar viciante. Suas apreensões anteriores retornaram. O que aconteceria se Kauser tomasse o trono imperial para si? Provavelmente não seria tão mal quanto o Senhor Soberano, mas... Vin ler o diário de viagens. O Senhor Soberano não havia sido sempre um tirano. Fora um bom homem antigamente. Um bom homem cuja vida dera errado. Kauser é diferente, Ven disse para si mesmo energicamente. Ele fará a coisa certa. Mesmo assim, vacilava. Ham podia não entender, mas Ven podia ver a tentação. Apesar da depravação dos nobres, havia algo inebriante na alta sociedade. Ven fora cativada pela beleza, pela música, pela dança. A fascinação dela não era a mesma de Kauser. Não estava interessada em jogos políticos ou mesmo em trapaças, mas podia entender por que ele ficara relutante em deixar Luthadel para trás. Aquela relutância destruíra o antigo Kauser, mas produzira algo melhor, um Kauser mais determinado, menos egoísta, com sorte. É claro, seus planos anteriores custaram a vida da mulher que amava. É por isso que odeia tanto a nobreza? Ham, perguntou. Kauser sempre odiou os nobres? Ham assentiu. É pior agora, no entanto. Ele me assusta de vez em quando. Parece querer matar todos eles, não importa quem sejam. Estou preocupado com isso também, Ham confessou. Esse negócio de 11º metal é quase como se ele estivesse fazendo de si mesmo algum tipo de homem sagrado. Deteve-se, então olhou para ela. Não se preocupe muito. Brisa, Dox e eu já conversamos sobre isso. Vamos confrontar Kelzer, ver se podemos controlá-lo um pouco.
Ele tem boas intenções, mas tem a tendência de passar um pouco do ponto algumas vezes. Vena assentiu. Adiante, estava a costumeira fila lotada de pessoas esperando permissão para passar pelos portões da cidade. Ham e ela passaram em silêncio pelo grupo solene. Trabalhadores sendo enviados para as docas, homens que iam trabalhar em uma das fábricas do outro lado do rio ou no lago, nobres menores, desejando viajar. Todos tinham que ter um bom motivo para deixar a cidade. O senhor soberano controlava rigidamente as viagens dentro de seu reino. Pobrezinhos, Vin pensou, ao passar por um grupo maltrapilho de crianças carregando baldes e escovas. Provavelmente iam subir na muralha e limpar o líquen produzido nos parapeitos pelas brumas. Adiante, perto dos portões, um oficial praguejou e empurrou um homem para fora da fila. O trabalhador Ska caiu com força no chão, mas ficou em pé depois de um tempo e se arrastou até o final da fila. Era provavelmente se não tivesse permissão para sair da cidade, que não fosse capaz de trabalhar naquele dia. Era provável, se não tivesse permissão para sair da cidade, que não fosse capaz de trabalhar naquele dia. E não ter trabalho significava não ter fichas de refeição para sua família. Vin seguiu Ham, além dos portões, entrando em uma rua paralela à muralha da cidade, no fim da qual era possível ver um grande complexo de edifícios. Vin nunca vira os quartéis generais da guarnição antes. A maior parte dos membros de gangue tendia a ficar a uma boa distância dali. Contudo, conforme se aproximava, ficava impressionada pela aparência defensiva da construção. Havia grandes pontas de ferro no alto da muralha, que cercava todo o complexo. Os edifícios lá dentro eram imensos e fortificados. Soldados postados nos portões olhavam os passantes com hostilidade. Vin deteve-se. Ham, como vamos entrar lá? Não se preocupe, ele disse, parando ao lado dela. Sou conhecido na guarnição. Além disso, não são tão maus quanto parecem. Os membros da guarnição só fazem cara feia para intimidar. Como pode imaginar, não são muito apreciados. A maior parte dos soldados aqui é Ska. Homens que, em troca de uma vida melhor, venderam-se para o senhor soberano. Cada vez que há distúrbios de Ska em uma cidade, a guarnição local é atacada com dureza pelos descontentes, por isso a fortificação. Então, conhece esses homens? Rema assentiu. Não sou como Breeze ou Kel, Vin. Não posso colocar uma máscara e fingir. Sou quem sou. Esses soldados não sabem que sou um brumoso, mas sabem que trabalho no submundo. Conheço a maior parte desses caras há anos. Eles sempre tentaram me recrutar. Em geral, têm melhor sorte recrutando gente como eu, que já são párias da sociedade, mas se juntar às suas fileiras, para se juntar às suas fileiras. Mas você vai traí-los, Ven disse, em voz baixa, puxando Ham para o lado da rua. Trair? Ele perguntou. Não, não será traição. Esses homens são mercenários, Ven. São contratados para lutar e atacarão amigos, e até parentes, em um tumulto ou rebelião. Soldados aprendem a entender esse tipo de coisa. Podemos ser amigos, mas quando a luta começa, nenhum de nós hesitará em matar o outro. Ven assentiu lentamente. Parecia duro, mas é assim que a vida é. Dura. Essa parte dos ensinamentos de Ren não era mentira. Pobres rapazes, Ham comentou, olhando para a guarnição. Poderíamos usar homens como eles. Antes de partir para as cavernas, consegui recrutar um pouco que achei receptivos. O resto, bem, eles escolheram seu caminho. Como eu, só estão tentando dar a seus filhos uma vida melhor. A diferença é que são dispostos a trabalhar para ele, a fim de fazer isso. Ham se voltou para ela. Tudo bem. Quer algumas dicas para queimar Peltre? Vena assentiu, ansiosa. Os soldados em geral me deixam treinar com eles, Ham falou. Pode me observar lutar. Queime bronze para ver quando eu estiver usando a alomancia. A primeira e mais importante coisa que precisa saber sobre os braços de Peltre é quando usar seu metal. Percebi que jovens alomânticos tendem a sempre avivar seu peltre, pensando que quanto mais fortes ficarem, melhor. Contudo, nem sempre você quer acertar o mais duro que pode com cada golpe. A força é parte da luta, mas não é a única parte. Se você sempre acerta o mais forte possível, vai se cansar rápido, e isso dará ao seu oponente informações sobre suas limitações. Um homem esperto acerta com força máxima no fim da batalha, quando seu oponente está enfraquecido. E em uma batalha extensa, como uma guerra, o soldado mais esperto é aquele que sobrevive mais. É o homem que sabe se controlar. Vina sentiu. Mas você não se cansa mais devagar quando usa alomancia?
Sim, Ham confirmou. De fato, um homem com peltre suficiente pode manter uma luta com eficácia quase máxima por horas, mas recorrer ao peltre desse jeito requer prática, e você ficará sem metal em algum momento. Quando isso acontecer, a fadiga o matará. De qualquer modo, o que estou tentando explicar é que, em geral, é melhor variar a intensidade com que queima o peltre. Se usar mais força do que precisa, pode se desequilibrar. Além disso, tenho visto brutamontes que se apoiam tanto em seu peltre que se descuidam do treinamento e da prática. O peltre aumenta suas habilidades físicas, mas não sua habilidade inata. Se não souber usar uma arma, ou se não tiver prática para pensar rapidamente em uma luta, você perderá, não importa o quão forte seja. Terei que ser muito cuidadoso com a guarnição, já que não sabem que sou um alomântico. Ficará surpresa com quão frequentemente isso é importante. Observe como uso o peltre. Não o avivarei só para conseguir força. Se eu tropeçar, eu o queimarei para me dar um senso instantâneo de equilíbrio. Quando esquivar, talvez eu o queime para me ajudar a desviar com um pouco mais de rapidez. Há dúzias de pequenos truques que podem ajudar quando se sabe que é necessário dar um impulso. Vena assentiu. Tudo bem, Ham falou. Vamos lá. Então. Direi aos soldados que você é filha de um parente. Parece jovem o bastante para sua idade, e não pensarão duas vezes. Observe a luta e depois conversamos. Ben assentiu novamente, e os dois se aproximaram da guarnição. Ham acenou para um dos guardas. Ei, Bevedon! Tive um dia de folga. Certes está aí? Ele está aqui, Ham, Bevedon confirmou, mas não creio que seja o melhor dia para praticar. Ham ergueu uma sobrancelha. Hã? Bevedon trocou um olhar com um dos outros soldados. Vá buscar o capitão, disse para o homem. Alguns momentos depois, um soldado de aspecto atarefado se aproximou pela lateral do edifício, acenando assim que viu Ham. Seu uniforme tinha algumas faixas coloridas a mais e alguns pedaços de metal dourados no ombro. Ham, o recém-chegado falou, atravessando o portão. Certes, Ham respondeu com um sorriso, apertando a mão do homem. Agora é capitão? Aconteceu no mês passado, Certes assentiu. Parou de falar e olhou Ven. É minha sobrinha, Ham apresentou. Boa menina. Certes assentiu. Podemos falar a sós por um momento, Ham? Ham deu de ombros e se deixou levar para um lugar mais reservado ao lado dos portões do complexo. A alomancia de Ven permitia que ouvisse o que estavam dizendo. O que seria de mim sem o estanho? Olhe, Ham, Certes falou. Não poderá vir treinar por enquanto. A guarnição vai estar ocupada. Ocupada? Ham perguntou. Como? Não posso dizer, Certes respondeu. Mas, bem, realmente não seria útil um soldado como você agora. Para combater? Sim. Deve ser algo sério, se está chamando a atenção da guarnição inteira. Certes ficou em silêncio por um momento, então falou, em voz bem baixa. Tão baixa que Ven teve que se esforçar para ouvir. Uma rebelião, Certes sussurrou. Bem aqui, no domínio central. Acabamos de saber. Um exército de rebeldes Ska apareceu e atacou a guarnição de Hallstatt, ao norte. Ven sentiu um súbito calafrio. O quê? Ham exclamou. Devem ter vindo das cavernas daquela região, o soldado disse. A última notícia é que as fortificações de Hallstatt estão aguentando, mas, Ham, são apenas 1000 homens, precisam desesperadamente de reforços. E os colos nunca chegarão a tempo. A guarnição de Valtrox mandou 5.000 soldados, mas não vamos deixar isso com eles. Aparentemente, é uma força grande de rebeldes, e o Senhor Soberano nos deu permissão para ajudar. Ham assentiu. Então, o que me diz? Certes perguntou. Uma luta de verdade, Ham? Pagamento de batalha verdadeira. Poderíamos usar um homem com suas habilidades. Posso torná-lo um oficial agora mesmo. Dar-lhe seu próprio esquadrão. Eu tenho que pensar nisso, Ham respondeu. Não era muito bom em esconder as suas emoções, e sua surpresa pareceu um pouco convincente para Ven. Certes, no entanto, não pareceu perceber. Não demore muito, Certes falou. Planejamos marchar em 2 horas. Não demorarei, Ham garantiu, parecendo desconcertado. Deixe-me levar minha sobrinha e buscar algumas coisas. Estarei de volta antes que partam. Bom homem, Certes disse, e Ven pode vê-lo dar um tapinha no ombro de Ham. Nosso exército está exposto. Ven pensou, horrorizada. Não estão prontos. Supunha-se que tomariam Lutadel na sordina rapidamente. Não encarar a guarnição de frente. Aqueles homens vão ser massacrados. O que aconteceu?
Nenhum homem morre pela minha mão, ou por meu comando sem que eu deseje que tivesse existido outro meio. Mesmo assim, eu os mato. Às vezes, desejo não ser um realista tão maldito.